Eu hoje vou falar de alguns detalhes da Sagrada Escritura. Esta semana houve uma pessoa que numa conversa comigo disse-me assim: tu és realmente apaixonado pela Sagrada Escritura. Sempre que nos encontramos, há de haver sempre qualquer coisa que seja um detalhe, que tenha um detalhe que nos, enfim, que nos liberte um pouco a falar daquilo que a Palavra de Deus diz. Aqui há tempos eu tomei nota de um texto que se encontra na Sagrada Escritura, que creio que é 1 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada. Mas é interessante que o termo grego não diz toda. O termo grego diz cada escrito, divinamente inspirado, é proveitoso para ensinar, para instruir em justiça. Cada escrito. Ora, se dissermos toda ou dissermos cada escrito, no fundo a compreensão é a mesma. Mas cada escrito dá uma autoridade a Jesus muito grande. Fui eu que fiz. Ninguém pode mexer. Está escrito e é para ficar como está. É aqui que eu acho realmente que há da parte de Deus realmente os gregos escreveram isto de uma forma extraordinária, porque me permite a mim ver a abrangência que tem a vontade do céu de que a Escritura seja explicada como ela é. E então eles, se fossem eles a ler na Bíblia deles, teriam dito esta manhã: cada escrito divinamente inspirado é proveitoso para ensinar o homem, para que o homem seja perfeito. À medida da nossa perfeição, não é? É lá a tal palavra, o ser santo. Ser santo não é santidade parecida com o divino, ou com alguma coisa. Ser santo é separado. Estamos sempre a falar disto, não é? Mas não é mau. Meus queridos irmãos, eu hoje vou falar de detalhes na Sagrada Escritura. E vou começar por um que já fizemos esta manhã. A nossa mão foi em direção ao saco da oferta. E nós, na medida das nossas possibilidades, daquilo que estava no nosso coração, nós deixámos cair no saco da oferta uma oferta. É um detalhe impressionante da Sagrada Escritura, porque nós neste momento achamos tudo menos louvor, provavelmente. Estamos tão enganados, queridos irmãos. É um louvor tão grande, tão grande, tão grande. E a Sagrada explica isso como ninguém alguma vez podia explicar. Não há possibilidade de alguém explicar o louvor que é. Eu fico sempre atento a ver quem são as crianças que vêm aqui à frente. Nós temos aqui uma figura que vem muitas vezes, a Laurinha. A Laurinha vem muitas vezes à frente. Eu agora vou pedir à Laurinha, se não se importa de chegar só ali, para ser vista pelos nossos irmãos que estão lá longe. Laurinha, chega dali. Filma lá, Laurinha. Ela é a Laurinha que vocês veem aqui. Eu chamo-lhe Miss Laura e sou o único que lhe beijo a mão. E demorou anos a conseguir. Anos, quer dizer, não foi tantos. Obrigado, Laurinha. Esta é a Laurinha que muitas vezes está aqui com o saco na mão. Isto é louvor, irmão. É louvor. Na Sagrada Escritura vocês encontram um nome. Eu tenho sempre a ideia que nunca o digo bem. Eu pedia que colocassem o relógio aí, por favor. Tenho a ideia que nunca o digo bem. Mas é mais ou menos Melquisedeque. Esta figura aparece 11 vezes apenas na Sagrada Escritura. E 7 delas é Paulo que fala nele. Porquê é que ele é tão importante para Paulo? Isso é que é extraordinário. Porquê é que este homem é tão importante para Paulo? Primeiro porque ele tem um encontro com um Abraão, este Melquisedeque, notável. Paulo é um judeu que estudou lá com Gamaliel, que segundo se diz era uma figura cheia de sabedoria, e é um homem que olha para a Sagrada Escritura, para aquilo que era a Sagrada Escritura do seu tempo, detalhadamente. Quase toda a gente gosta muito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, na verdade, é maravilhoso. É maravilhoso.
E sabem que o apóstolo Paulo, de certa maneira, fala no momento em que nós colocamos o louvor dentro do saco. O louvor a Deus dentro do saco. E eu vou-vos dizer, sabem, queridos irmãos, há pessoas que são muito generosas dentro da igreja. Está ali uma pessoa que se chama Fernanda Póvoa. Eu não vou contar os detalhes. Vou-vos contar uma coisa que ela conhece. Eu aqui há tempos pedi-lhe autorização, podia falar nisso. Porque isto é muito conhecido de todos vocês aqui, mas não é dos nossos irmãos que estão lá em casa. Eu e a Fernanda estávamos sem um tostão no bolso. Um tostão só. E ela que saía da igreja e ao encontro do seu marido, não nos víamos durante a semana de maneira nenhuma, ela até trabalhava na altura muito em Lisboa. E num dos sábados que não sabíamos como é que iria começar a semana, ela passou por mim e deixou no meu bolso do casaco uma nota de 5.000 escudos. Era mais de metade do meu ordenado na época. Estão a ver, irmãos? A nossa irmã Fernanda Póvoa. Aqui há tempos o meu filho disse para mim, sempre que tu contares uma experiência qualquer, e eu hoje vou-vos contar uma experiência que foi vivida com 4 pessoas. Sempre que tu contares uma experiência qualquer da tua vida, vê lá se há uma testemunha que o confirme. Eu fiquei preocupado com aquilo, porque nem sempre há testemunhas, mas é muito bom testemunhar. É uma maravilha testemunhar. Esta mulher que corria, que eu ouvi descer a escada, tic, 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 à pressa. E lá foi ao encontro do carro do marido. E quando passou por mim, deitou a mão no bolso e seguiu, quase não parou. E ela não sabia que estava a resolver um problema a uma família que implicava algum cuidado. Quando deitamos a mão ao saco e somos generosos, queridos irmãos, diz o nosso querido apóstolo Paulo, nós não vamos abrir para eu ir andando, está bem? Mas em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 2, ele confirma que Abraão deu um dia a Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, uma figura de Jesus, representante de Deus na terra, deu a esse homem uma oferta grande. E depois vocês, se quisessem, ou se quiserem, também podiam confirmar no capítulo 20 de Gênesis 14, confirmar exatamente o que disse o apóstolo Paulo, o que diz o apóstolo Paulo. Está lá a dizer que ele que deu realmente a Melquisedeque uma grande oferta, uma generosa oferta. E agora vamos abrir a Bíblia, queridos irmãos, porque eu quero que vocês tenham consciência, e vocês, meus queridos irmãos, aí em casa, e eu hoje tenho uma vontade muito grande de me dedicar um pouco a vós também. Dedicar mesmo. Eu vou pedir-vos que abram a vossa Bíblia no capítulo 14 de Gênesis. E vejam o louvor que é o momento vejam o louvor que é no capítulo 14 e no versículo 18. E que diz assim: Melquisedeque, rei de Jerusalém, de Salem a Jerusalém, trouxe pão e vinho, este sacerdote do Altíssimo. Recebeu da mão de Abraão uma grande oferta, um dízimo, diz aí. Em contrapartida, recebeu das mãos do sacerdote Altíssimo os símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Para que criar Abraão pão e vinho? Se o Senhor não nos está aqui a dar uma mensagem muito especial esta manhã. Sabem, irmãos, nós nem damos por isso, mas nós pedimos tudo em nome da Santa Ceia. Nós oramos e no fim dizemos em nome de Jesus.
Nós comemos na oração, dizemos em nome de Jesus. Nós mandamos os nossos filhos para a escola e na oração dizemos em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Porque é louvor colocar a mão no saco e deixar uma oferta. É louvor. É o cumprimento de símbolos sagrados. É a Igreja do Senhor que está nas nossas mãos. E que nós costumamos orar, por exemplo, à quarta-feira, agora oramos de uma forma diferente, por todos os irmãos da igreja. O pastor junta 4 pessoas, que é para 4 pessoas em cada grupo poder ser mais abrangente dos irmãos da igreja que estão e os que não estão, que também precisam das nossas orações. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome destes símbolos sagrados. Só que nós vemos isso de outra maneira. Mas é assim, queridos irmãos. Eu quero ir a um detalhe convosco hoje, mais um detalhe convosco. Nós hoje estamos neste templo. Vamos ver o Salmo 27,4, queridos irmãos. Vamos lá num instantinho. Não demoramos assim tanto tempo. O Salmo 27,4. Reparem que lindas estas palavras. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Peço-a e vou em busca dela. Quase como se dissesse, eu tenho quase a certeza que Ele que não me vai faltar, não me vai falhar. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós estamos hoje na casa do Senhor, estamos todos satisfeitos, não estamos, irmão? Estamos na casa do Senhor. Sem a casa do Senhor, onde estaríamos agora? E o que é que vimos fazer à casa do Senhor? Uma celebração. Estamos a celebrar este dia santo de sábado. Este dia separado de sábado. Encontramos-nos aqui todos de manhã, cantamos, antes de tudo de manhã cantamos, antes da escola sabatina um bocadinho, depois estamos na escola sabatina. E mesmo durante a tarde de sábado, eu hoje vou fazer visitas. Tenho pessoas amigas doentes, irmãos, ou que não fossem. Vou fazer visitas. É um dia de celebração. Mas, queridos irmãos, nós estamos em preparação aqui. Sabem que nós, na realidade, fazemos casas. Eu também fiz uma casa com o Avelino. E é lá que nós moramos. Mas há uma pessoa desta igreja que é muito engraçada quando fala. Eu costumo perguntar se posso falar. Mas ele não se importa, que ele é muito boa pessoa. Às vezes, noutro tempo, quando íamos com o Tonito, o marido da Paula, e nós víamos uma casa sumptuosa, uma casa linda, grande, e algum de nós dizia assim: que linda casa, que pessoa com gosto. Resposta do Tonito: é tudo para cair. Só dizia isto: é tudo para cair. Como quem diz: ou morar nesta casa, ou morares numa casa, é tudo para cair. Na realidade, queridos irmãos, é tudo para cair. Aqui. Vamos a Isaías 66, 23. Porque nós vamos ver uma celebração do sábado maravilhosa. Isaías 66. Vamos lá ver, queridos irmãos. São detalhes. Eu quero dizer aos meus queridos irmãos que eu esta noite dormi muito pouco. Não tinha sono.
Versículos 22 e 23. É uma coisa linda, queridos irmãos. Porque, notem, não está a falar deste lugar. 66, 23 não fala deste lugar. Houve algum tempo que alguns comentaristas bíblicos tentaram destruir o pensamento que está no sentido deste texto. Mas só fizeram bem que obrigaram outros a estudar. E está realmente a falar da nova terra. Lembrem-se, Isaías é o Evangelho do Velho Testamento. É ele que fala de Jesus, como ninguém. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim? E será uma celebração enorme, cheinha de pecadores que não tiveram medo do pecado e pecaram toda a vida. Porque a graça superou o pecado. A maior parte das pessoas que vão ficar fechadas nesta terra, os que vão ficar fechados aqui, foram aqueles que rejeitaram a graça. Olhem para a cruz de Jesus. Há um homem que diz ao Senhor, salva-me, Senhor. E o outro disse-lhe, blasfemando, blasfemando. E sabem que na Escritura, ais e blasfemas são para ser estudadas, não são lidas. Quando aparece a palavra ai ou blasfema, não é para ler, irmãos, é para estudar. O que é que isso quer dizer? Enquanto um homem blasfemava, mesmo assim o Senhor Jesus não o condenou. Não lhe disse nada, não lhe dirigiu uma palavra. Porque ele não queria a graça. É repreendido pelo outro homem, que lhe diz, mas por que falas tu dessa maneira? Ele é um inocente que está aqui. Mas Jesus não disse nada. Mas não era desprezo. Ele rejeitou a graça. É a segunda ou a terceira vez que eu vos digo isto, queridos irmãos. Não é o pecado que nos mete medo. Jesus resolveu todos os problemas do nosso pecado. Todos! Mas a rejeição da graça, posso ser eu a tê-la, a segurá-la. Às vezes a fazer coisas. Rejeito a graça. Lá, meus queridos irmãos, nós vamos ter uma celebração de sábado incrível. Não há bengalas. Não há pessoas a ajudar outras a subir as escadas e a descer. Isso não existe. Os nossos irmãos que hoje têm dificuldades em andar vão ter umas pernas novas. Mas a aparência do seu rosto será a mesma. Detalhes lindos da Sagrada Escritura. Vamos ver Apocalipse 3:12 num instante. Ainda tenho um bocadinho. É só mais um bocadinho. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus,
e o meu novo nome. Essa Jerusalém, que segundo as palavras de Jesus, vai ser, eu nem sei como é dizer isto, a alegria dos nossos olhos, que não se pode explicar por palavras. Quando nós, na manhã da ressurreição, acordarmos, queridos irmãos, que Deus nos ajude a todos. A grandeza do amor, queridos irmãos, é outro detalhe. A grandeza do amor transforma a pior natureza humana que existe. A grandeza do amor também tenho dificuldade em falar da grandeza do amor e por isso eu hoje quero ler-vos 1 Coríntios 1,13, que vocês sabem o que eu vou ler. Uma vez foi um dos momentos muito importantes da minha vida, porque começou uma nova fase da minha vida. Tinha começado uma nova fase da minha vida dentro da igreja. E muito pouco tempo depois, o Senhor, usando pessoas, e muitas delas estão hoje aqui, permitiu que eu estivesse à mesa com 12 pessoas. Eu digo sinceramente, eu por vezes estava assim meio no ar. Será que isto é verdade? Eu estou aqui, isto é verdade? Estas pessoas estão aqui todas para estudar a Bíblia comigo. Será que isto é verdade? Acreditem no que vou dizer, irmãos. Acreditem nisso. Será que isto é verdade? Fosse uma pessoa ou duas, mas 12 pessoas. Como é que de um momento para o outro aparecem 12 pessoas a uma mesa para estudar a Bíblia? Foi novo para mim. Eu lembro-me de um dia ter lido estas palavras de Paulo. E eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos, eu não estou muito bem da garganta. E como está ali uma pessoa tão querida da nossa igreja, e que é tão raro vir aqui, a nossa Sofia, vai pôr o menino dela ali nas mãos de alguém, e vem aqui assim ter comigo que ela vai ler. A Sofia vai ler assim, bem alto, Sofia. É a Sofia, vem, esta é a Sofia, é nossa, não a damos a ninguém. Vais ler 1 Coríntios, no capítulo 13, à frente. Porque eu quero falar um bocadinho disto. É isso mesmo. Olha isso, ok, Sofia. Alto. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Obrigado, Sofia. Este homem estava a falar lá de dentro. Muito do que vocês aqui veem, queridos irmãos. Porque sabem que e há aqui pessoas mais velhas na fé do que eu, que sabem que muitas das palavras que hoje encontramos na Sagrada Escritura são dos seus autores. A inspiração é que é divina. E este homem fala da forma como ele vê o amor às outras pessoas. Da forma como é sensível, como era sensível a esta questão do amor. Eu quero ler-vos, e eu vou ler só a fazer um apontamento. Não era nem mais nem menos do que somos todos nós, desde o mais velho até o mais novo, ou desde o mais novo até o mais velho. Não vamos abrir a Bíblia, irmãos, para andarmos um bocadinho mais depressa. Em Romanos 7, 24 e 25, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem livrará o meu corpo desta morte? Pois sirvo a Deus com o entendimento, mas os meus membros são pecadores. O apóstolo Paulo, que acabou de falar do amor. Mas vejam bem, e aqui eu vou-vos pedir que vocês abram a Bíblia. Vejam como ele era com as outras pessoas. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículos 1 a 5. Olhem que lindo, irmãos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Nunca esqueceu Timóteo nas suas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas e estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou elogios na tua avó e na tua mãe. Elogios. Queridos irmãos, se às vezes elogiamos alguém, acham que isto que é vaidade? Eu vou-vos ser franco. Eu não vos engano, queridos irmãos. E quando eu digo não vos engano, estou a falar de mim mesmo. Não estou a falar de outra pessoa qualquer ou de outra questão qualquer, mas eu não vos engano, queridos irmãos. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando vou a um sítio qualquer e as pessoas me ouvem. Eu fico feliz. Quando vejo, por exemplo, as pessoas dentro da igreja à espera do que eu vou dizer a seguir, eu fico feliz, queridos irmãos. E o apóstolo Paulo mostrou esta felicidade. Depois vocês voltam a ter em Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículos 1 a 5, Paulo, a Silvano e a Timóteo, sempre amados, que alegria, vocês são meus filhos, tenham coragem, vão em frente, se for preciso sofram, eu estou aqui convosco. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, procura vir depressa, e aí eu quero que vocês abram a vossa Bíblia. 2 Timóteo, no capítulo 4. Versículos 9 a 15. Estão preparados para perceber isso, queridos irmãos, que está aí? Procura vir depressa, porque Demas tem amado o presente século, me abandonou. Está a falar de uma pessoa que não tinha assim um grande caráter.
e abandonou. Se foi para a Tessalónia, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lucas é o Lucas que escreveu o livro de Lucas. Ele chama-lhe até o amado médico num outro texto. É esse Lucas, irmãos. Aprendeu com Paulo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti, Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente dos pergaminhos. Versículo 14. Alexandre o latoeiro causou muitos males. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Tu guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. A graça que não transforma. É disto que eu estava a falar há pouco, queridos irmãos. A graça que não transforma. A graça que não chega ao coração. Este homem fez mal a Paulo e o Senhor entendeu que devia ter ficado registado na história sagrada. Para quê? Para que a igreja tenha o conhecimento do que é estar na graça e fora da graça. E é estar fora da graça, queridos irmãos, que não nos permite, por vezes, ter uma certeza absoluta de que se Jesus viesse agora, nos salvaria. Normalmente, quando nós fazemos a pergunta, o irmão acha que está salvo, há um grande acanhamento de pôr a mão no ar, mas nós estamos salvos, irmãos. Senão a morte de Cristo foi em vão por nós. Estamos salvos. Mas eu tenho que aceitar essa graça. Meus queridos irmãos, abram todos a vossa Bíblia e vamos terminar aqui. No livro de Provérbios, no capítulo 6, eu quero dizer-vos o que é que na realidade aqui está escrito. Eu não estou a dizer que os irmãos não sabem. Estou a dizer-lhes que quero dizer-lhes o que é que aqui está escrito. Que pode ser um pouco diferente do que as palavras dizem. Provérbios capítulo 6. E nós terminamos aqui, queridos irmãos. Versículos 16 até o texto 19. Abram a Bíblia, irmãos. Vejam o que lá está escrito. Vejam com os vossos olhos. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Isto devia dar-nos que pensar. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª, a sua alma abomina. Os irmãos sabem que a palavra alma é utilizada de muitas formas na Sagrada Escritura e é preciso olhar para ela com entendimento. Está a falar na pessoa de Deus. E foi esta a expressão que foi utilizada aqui. Depois diz, os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Salomão não estava alcoolizado, queridos irmãos. Salomão estava inspirado por Deus. E sabem o que é que estava a dizer? Quando fores à casa do Carlos, leva a tua Bíblia debaixo do braço e conversa com ele sobre alguma coisa na Bíblia que tu precises de ajuda de alguém. Que o Carlos é um homem que sabe muito de Bíblia.
Se fores visitar a Susana, leva-lhe um texto bíblico que lhe aqueça o coração. Pode ser que ela esteja num momento mau da sua vida espiritual. É o que quer dizer o que está aqui, queridos irmãos. É isto que é uma porta da graça que pode ser aberta ou fechada por nós. Não semeiem contendas entre irmãos, está a dizer o Pai do céu. Não semeiem, porque todas essas pessoas correm o risco de nunca mais poderem ver o reino dos céus. Quando fizerem alguma coisa, procurem que tenha a dignidade que o Pai do céu também possa ouvir. E depois pensem no livro de Paulo, naquilo que a Sofia leu. E porque é que esse apóstolo Paulo foi um homem tão importante na Sagrada Escritura? Recordam-se o que é que o Senhor lhe chamou? Ainda ele era quase um assassino? O que é que o Senhor lhe chamou, irmãos? Esse é para mim um vaso escolhido. Esse é para mim um vaso escolhido. Se o coração de Paulo se pôde transformar, o nosso também pode transformar. Os irmãos julgam que não há muitos dias que, se eu pudesse, voltava atrás. E que eu não pergunto, meu Deus, é possível eu apagar este dia e escrever de novo a minha história? É possível, Senhor. Isto não acontece a vocês. Eu, quando há coisas que me impressionam e que me tocam profundamente, eu não as esqueço mais. Uma vez o João Miguel estava a fazer um culto, aqueles cultos lindos que o João Miguel faz, curtinhos, mas aqueles cultos lindos do João. E a uma certa altura ele disse assim: quando um dia chegamos ao céu e fomos ver o livro da vida, a maior parte das páginas da nossa vida estão riscadas. O Senhor com uma borracha apagou o que lá estava escrito. E então nós vamos lá ver só, é uma forma figurada, vamos ver lá só os sinais da caneta que escreveu. Mas ele tirou. Eu quero dizer-vos uma vez mais o que significa no hebraico. Foi uma das primeiras palavras que eu tentei procurar descobrir. A palavra perdão. A palavra perdão, no sentido hebraico, é: o teu pecado não foi, digam lá, registado. Isto é que é perdão, irmãos. Isto é que é perdão. O teu pecado não foi registado. Nós, Maria do Carmo, estás perdoada. Bolas. Peço perdão pela expressão. Bolas, mas ela disse ali uma coisa de mim que não devia ter dito. O Senhor não diz nada disso. O Senhor, no seu perdão, diz: o teu pecado não está registado. E noutros lugares o Senhor Jesus diz: ainda que os teus pecados fossem vermelhos como escarlata. Eu não me lembro mais dele. E noutros lados ele disse: filha, vai, não peques mais. Uma praga da época. Filha, vai, não peques mais. Porque o nosso pecado, no critério divino, não é registado. Porque eu nasci para ser salvo. E os irmãos nasceram para ser salvos. Eu tenho que vos contar uma coisa muito rapidamente e já vos roubei 10 minutos. Fui longe demais, não reparei para o relógio, está tão grande à minha frente. Um dia fui à Barra ter com a Eugénia e a Odelina um domingo. Eu comecei a ver algumas histórias da minha vida, Deus a poupar-me para que eu não me perdesse mais tarde. Não era a fazer de mim um santo. Nós mudamos com o tempo. O Senhor protege-me aqui, vivi alguns momentos incríveis. O Senhor protege, eu devo ser uma pessoa muito importante. Eu hoje não vejo assim, queridos irmãos. Quando alguém sai de uma doença perigosa e agora está fora da doença,
O Senhor, o milagre que fez é: continua a tua caminhada. Tu precisas salvar-te. E eu lá fui ter com a Eugénia Maleiro. Estava de férias e eu no domingo à noite era para vir para casa e eles convidaram-me a ficar para segunda-feira. Ficas para segunda-feira. O que é que vais fazer para casa se estás de férias? E eu resolvi, a uma certa altura, andar um bocadinho depressa. Eu disse: está bem, então eu fico. Eu ainda tenho uma carrinha muito grande que fazemos uma cama lá dentro, para mim e para a Fernanda dá muito bem, e fazemos campismo com ela. Por todo lado. E o meu carro estava entre dois pinheiros enormes, foi em 2004, em agosto de 2004. Entre dois pinheiros enormes. E eu olhei para eles e disse assim: até temos o carro bem instaladinho, à sombra, dentro de um parque de campismo da Barra. E no domingo ao jantar, não sei o que é que me deu no meu coração, foi a terceira ou a quarta vez que isto me dava, aconteceu-me outras ocasiões, e eu a uma certa altura disse assim: vamos embora, eu tenho que sair daqui. E ficaram a olhar para mim: então, mas tens que sair daqui porquê? Não sei, tenho que sair daqui, vou para casa. É claro que eu estava meio aflito. Eles disseram: pronto, vais para casa, vamos para casa. Às 7 da manhã telefonou a Eugénia para nós. Estava um dia sereno, calmo, irmãos. Um dos pinheiros caiu. Exatamente onde estava a carrinha, cortava ao meio. Era um monstro de um pinheiro e eu estava a dormir a 70 centímetros do teto. E a Eugénia telefonou-me de manhã: Fernando, graças a Deus que você foi embora. O pinheiro caiu. Exatamente para onde estava a carrinha. Sabem porquê, queridos irmãos? Eu precisava de chegar até hoje. E vocês também.